Bom, pessoal, então vamos resolver aqui, né? Olhar mais uma vez para o resumo de dados em painel, né? Até a primeira parte do vídeo, né, a gente tinha olhado o seguinte: olha, realmente tem um problema dos dados em painel, né? A gente inseriu um termo de erro, vamos lembrar, né? O nosso A, que é o efeito não observado, né? Ou seja, que são todos os fatores que afetam, no caso, a taxa de criminalidade, que não mudam ao longo do tempo. Isso porque nos modelos iniciais de cross-section tinham variáveis, certo? As variáveis estavam sendo omitidas. Então a gente inseriu essa variável aqui para controlar. E aí a gente tem um novo termo de erro, que é formado pelo fator não observado e pelo erro idiosincrático, ok? Bom, dito isso, a questão é, o problema é que a gente inserir esse efeito fixo, o que acontece? Se ele for correlacionado com x, o meu estimar por mínimos quadrados ordinários vai ser viesado, já que AI também faz parte do termo de erro, como eu falei. O V é igual a AI mais o erro idiosincrático, ok? Como lidar com isso? Bom, para lidar com isso a gente precisa fazer o quê? Sumir com o A, certo? Dá para fazer de duas formas. Então vejam vocês, eu tenho aqui uma equação, certo? Espaço é indivíduo e tempo, certo? O subscrito aqui. Então, o que são os dados em painel? Lembrando, é o que? Ele vai pegar os mesmos indivíduos ao longo do tempo, ou seja, vai ser, por exemplo, o mesmo indivíduo ao longo do tempo, T1, T2, ok? O que eu fiz então aqui, gente, para assumir com o meu erro, com o meu A, com o meu efeito não observado? Bom, pensa, é o mesmo indivíduo, é a mesma cidade, certo? Por exemplo, é a mesma cidade. Bom, se é a mesma cidade, considerando aqui isso como sendo a taxa de criminalidade, vocês concordam que sendo a mesma cidade, o efeito fixo é o mesmo. Então, o que a gente faz? Bom, basta a gente tirar a primeira diferença, ou seja, subtrair a equação. Eu tenho a equação do tempo 2 e tenho a equação do tempo 1. Subtraio, tiro a primeira diferença, certo? Subtraio esse desse. Vai y e 2, porque o t é 2, menos y e 1, vai dar delta y, certo? E aí o que eu faço? Por exemplo, beta 0 menos beta 0, corto, porque continua a mesma coisa. Esse menos esse vai fazer o quê? É o beta 1, que é o mesmo coeficiente, multiplicado pelo quê? Pela diferença entre os meus x. E o A? Bom, o A ele é o mesmo, certo? Porque é o mesmo lugar, é a mesma cidade, pensando ainda no exemplo da criminalidade. O A é o mesmo, então o um menos o outro sumiu e a gente lidou com o problema. Continuando aqui, o termo de erro, certo? Subtraindo os termos de erro, vai dar a variação do termo de erro. E esse gama zero aqui, certo? O que esse gama zero significa? Representa o seguinte, olha, vai ser uma variável que vai estar dummy, que vai estar atrelada quando t for igual a 2. Quando t for igual a 2, esse assume o valor 1. Então, gama 0 vezes 1, gama 0. E aqui quando era 1? Aí a variável assume o valor 0. Então, fica 0 vezes gama 0, por isso que apareceu aqui. E aí fica o gama 0 aqui, certo? A segunda opção, gente, é o quê? É a gente retirar das médias, entendeu? Ou seja, eu faço y em menos t menos a média de y. Menos y barra, que é a média. Bx menos b1 x barra, que é a média. B2 vezes o que? X1 menos x barra. Agora, a média da constante é ela mesma, então sumo com o efeito fixo não observado. E termo de erro menos termo de erro barra, entendeu? Menos a média do termo de erro. E aí, a subtração de um valor menos a média, a gente coloca y trema, x trema, termo de erro mi trema e por aí vai. Então vejam, nas duas opções, que são as opções mais comuns que a gente vai ver, o que a gente fez? Sumimos com o cara que ainda estava causando problema, certo? Violando a hipótese 2. Resolvido o problema, aí dá para estimar por MQO. Então só um exemplo prático aqui, ó. Vamos lembrar, primeiro, a gente começou nessa equação, certo? Só que essa equação, quais eram os problemas? Primeiro, a relação entre criminalidade e desemprego era inversa. Quanto menor o desemprego, maior a criminalidade. Não faz sentido. E outra, aqui não era significativo. Então, o que eu fiz? Estimei por M mínimos quadrados agrupados, certo? Certo? Lembrando que a gente fez para 1972 e 1977, né?
aqui eu já considero a existência do termo de erro, do efeito fixo. Por que que não tem o efeito fixo aqui? Bom, porque ele faz parte do termo de erro, tá bom? Mas veja, o que a gente fez? A gente inseriu a dummy, basicamente a gente fez o que eu fiz aqui, o que fizemos aqui nesse exemplo genérico, entendeu? O problema é o seguinte, ainda assim essa relação deu não significativa. Agora, quando eu faço a primeira diferença, por exemplo, aqui, o que aconteceu? Agora sim, a relação ficou diretamente proporcional, quanto maior o desemprego, maior a criminalidade, quanto menor o desemprego, maior a criminalidade. E a relação deu significativa. Viram só quando a gente, primeiro, reconhecemos que tínhamos que fazer painel, a gente já veio com essa equação aqui. Mas essa equação ainda tinha problema. Por quê? Hipótese 2, ainda a gente violou e aí ficou o quê? Ficou viesado. Então partimos para a solução de sumir com o meu efeito fixo, certo?